Saudações, saudações imperiais. E olha, ontem a gente teve D23 e aí a gente teve o trailer da série da Ahsoka finalmente revelado pra gente. A gente também teve detalhes de Starfighter, mas depois a gente discute isso, porque a gente tá aqui pra reagir sobre a segunda temporada de Ahsoka que tá vindo aí, confirmado pra dia 20 de janeiro do ano que vem, de 2027, tá? Depois de uma demora aí de 4 anos. Bora ver se valeu a pena? Tell me, Ahsoka. What troubles you? Caraca, olha pra isso, véi. É o homem. I'm always walking by your side. Citizens of the glorious empire, I have returned. I 27. took an oath to protect the empire. O Ezra chega a segunda temporada. I declare war on the Rebel Alliance. Out of vision. Datomir. What did you see? More Olha as B-Wing, rapaz. danger than I thought. Balin claimed to have knowledge of a power. Master! One that could end wars. A long time ago, I walked away from the Jedi. This is your trial, Ahsoka. Take your time to decide. Are you a Jedi É, meu Deus. Pô, é isso. or not? Ô, louco. Tá, bora lá. A Star Wars Ahsoka, segunda temporada. Disney Plus. Gente, olha só. Pera aí que eu tô tendo um passamento, tá? É o seguinte. Meu Deus do céu, muito bom, tá? Espera aí. Vamos coletar nossos pensamentos. Tá? Bora fazer uma análise aqui do trailer. Frame por frame. O que eu achei? Eu achei muito legal o trailer, tá? Eu vi que tá bonito, eu vi que tem hype, tá? Espero que não seja somente alguma coisa que se sustente pelo fanservice, né? Eu acho que a galera pode ter aprendido aí com a primeira temporada. Eu achei que a ação de Sabre de Luz tá bem melhor. A gente viu o Ezra contra o Enoch lá, né? Que é aquele capitão das forças remanescentes do Almirante Thrawn, depois ali que ele voltou de Perídia, tá? E a gente tem ação com Irmãs da Noite também. Bora dar uma conferida, porque assim, a gente já abre com as E-Wings aqui. Parece que é Datomir, né? E aqui a gente tem uma batalha justamente das forças da Nova República aqui contra justamente esses remanescentes imperiais, né? Ou melhor, esses renascidos imperiais aqui e Irmãs da Noite aqui também, tá vendo? Que é justamente o plot aí do final da primeira temporada, onde o Thrawn ele volta pra galáxia, ele vai pra Datomir, tem toda uma força, né, de Datomirianas no caixão, né? E basicamente eles estão lá pra reviver as Irmãs da Noite depois daquele massacre lá em The Clone Wars que a gente viu com o General Grievous, tá? Então, a gente tá continuando um plot aqui, a gente tem uns flashbacks confirmados, a gente viu esses trajes da Ahsoka, inclusive postei aqui na aba de comunidade, eu postei esse traje da Ahsoka aqui, de neve, e o de Anakin também, tá? O de Anakin. E aqui, não sei em relação, aqui eu não faço ideia de quem seja. Gostei muito do sabre de luz, ele parece muito aquele sabre de luz que você divide no meio, né? E você tem dois, tipo aquele da Side Adventures, sabe? Mas eu curti muito, não sei quem é, e não me parece nada igual ao que a gente já viu em The Clone Wars, tá? Porque a única coisa que eu poderia imaginar quando a gente viu o Anakin de roupa de frio foi naquele arco de Pantora, onde a gente tinha soldados clones desaparecidos, Obi-Wan e Anakin foram pra uma lua lá pra investigar o desaparecimento de soldados clones. Mas a Ahsoka, se eu não me engano, não estava presente. E ela também, no caso, não tinha um Jedi, um Dark Jedi, não sei, né? Então eu fico imaginando o que é isso exatamente, né? Porque assim, a gente sabe muito que quando a Ahsoka jovem aparece, e o Hayden Christensen também, né, o Anakin jovem, a gente sabe que é o flashback, né? Que é aquele pensamento e tal. Então fica a pergunta, tipo assim, será que isso daqui é só uma lição?
ou é realmente um fato vivenciado por ela, né? Porque afinal a gente viu a Ahsoka lá em Mandalore, a gente viu a Ahsoka lá naquelas batalhas lá de Ryloth, eu acho, né? Com a 501. Então eu não sei exatamente se isso daqui seria alguma coisa que teria passado na animação, alguma coisa que talvez seria complemento da animação, ou então alguma coisa que, sei lá, sabe? Tipo, seria só uma visão que não necessariamente aconteceu, mas é mais uma visão do mundo entre mundos, ou do Anakin, pra fazer uma lição pra Ahsoka, entende? E assim, ela já tá com, inclusive, o seu segundo sabre de luz, tá? Aqui a gente tem um segundo sabre de luz, então aqui a gente já tá com a Ahsoka da, sei lá, quarta temporada, terceira temporada de The Clone Wars. Então já a Ahsoka bem mais crescida, que não é somente mais somente aquela Padawan que o Anakin não queria, né? E a coreografia do sabre de luz, minha Nossa Senhora, tá? Porque assim, o Hayden Christensen, a gente sabe que ele tá ótimo no sabre de luz até hoje, né? Mas eu tava achando muito parado, tá? A coreografia da série da Ahsoka. E pelo que eu tô vendo aqui, só de você ter, sabre de luz, você ter sabre de luz contra sabre de luz, você ter essa movimentação, tá vendo? Essas instantes assim e tal. E o Hayden também fazendo o giro clássico que ele sempre faz com sabre de luz, olha só. Tá vendo? Ele pega, vem aqui, dá um giro assim, pega e sabe? Então, eu acho que isso daqui vai ser uma coreografia muito legal, tá? Aí também... Assim, a gente já vê a Ahsoka de braços cruzados, tá? Mas fica a dica. Citizens of the Glorious. E a logo vermelha, claro, olha só, Cidadãos do Glorioso Império, eu voltei. Eu fiz um vídeo de teoria tem muito tempo, que eu falei que o Ezra seria a ponte e tal. Eu meio que errei total nessa teoria, tá? Confesso aqui, afinal era uma teoria, né? Mas é engraçado ver como eles meio que dispensaram muito daquela parada dos Greasky, né? Que seriam os invasores extragalácticos e tal. E realmente o Thrawn agora, ele é um cara que ele está contra as forças da Aliança Rebelde. Ou melhor, da Nova República, no caso, né? Porque agora não tem mais Aliança Rebelde, né? Afinal, não tem mais um Império pra ser uma rebelião. Mas agora é engraçado que a gente tem esse contexto de um Thrawn que estava sumido desde antes do Império cair. E ele volta com a força de Stormtroopers renascidos, né? Que se assemelha, não ironicamente, ali ao que é a Ordem Final de Palpatine, né? No episódio 9, que é aquele Império reerguido das cinzas, que volta de uma maneira misteriosa e volta com a força de pessoas renascidas por meios alternativos de magia e por aí vai. Ao contrário da magia dos Sith Eternos, agora a gente tá na magia das Irmãs da Noite, entende? Tipo assim, perigoso você traçar esses comparativos, tá? Mas, Lars Mikkelsen, né? Claro, o Thrawn. A gente tá aqui a névoa de Dathomir. Aqui a gente tem os corredores da Nova República. Tem aqui, olha só, a gente tá preparando pra guerra, aparentemente. Aqui é o senador Xiono, tá? Pai do Kazuda Xiono, que a gente já viu na primeira temporada. O cara que é mais conservador e tal. A gente tem a Hera Syndulla, o Ezra também. E aqui atrás eu não sei quem é, não saberia quem é, mas a gente já tem o Ezra todo, né, raspado, né, a barba dele. E você tá vendo um Thrawn que ele tá carregando as últimas ordens ali, nas últimas ordens, mas ele tá carregando aquele dilema, né, do Império, de derrotar os rebeldes, derrotar aqueles opressores e por aí vai. Então você tá vendo que a agenda do Thrawn realmente é pró-Império, né? É uma coisa como se fosse realmente o Legends, porque no Legends a gente teve, depois da queda do Império, os grão-almirantes eles foram sendo presos, executados, outros, enfim, né, foram sacrificados por outros conluios políticos e por aí vai, contra os remanescentes de outros complôs por aí, né, outras facções. E aí o Thrawn, ele meio que era esse 13º grão-almirante perdido, né? E aí ele chega e coloca a Nova República de joelhos, né? E isso também se passa em um contexto de pós episódio 6, ali no Legends, que a gente chama o Herdeiro do Império, né? Aquela trilogia ali do Timothy Zahn. Então, eu acho que tem muito similar, parece que estão puxando exatamente isso, tá? Chegando exatamente depois também de uma república, lembra, tá? Uma nova república que quis se desmilitarizar, tá? Porque a gente viu em The Mandalorian que a galera tava sucateando coisas imperiais, não estavam querendo preparar pra guerra, esse tipo de coisa. E aí a gente tem as pessoas que não queriam lutar pra ser que nem o Império. Então a gente pegou e fez o que? A gente desmilitarizou a nova república, né? Depois eventualmente veio a resistência da Leia e por aí vai. Mas a gente tem toda a questão que o Thrawn, ele tá chegando
chegando em um momento que talvez não seja tão propício para a Nova República, né, entrar em guerra, porque eles estavam naquele falso período de paz ali, em uma guerra fria depois da assinatura do Tratado de Concordância Galáctica e rendição aí do Império oficialmente na guerra, tá? I therefore declare war. E aí, claro, ele tá reiniciando, né, declarando guerra e por aí vai. E aí, ele ainda chama de Aliança Rebelde, inclusive, né? Fica a coisa. Bombardeiros, é claro, a gente tem uma frota enorme, a gente tem as forças da Nova República e a gente tem aqui as Irmãs da Noite, né? Nada diferente, porque afinal era o exército que o Tron tava construindo ali na primeira temporada, que a gente viu. Magias escuras, uma cápsula de fuga, inclusive pra Dathomir, né? Eu vou dizer que é Dathomir aqui. What did you see? War. E a Sabine aqui, lembra que, contexto da primeira temporada, Ahsoka e Sabine ficaram em Perídia, tá? Na verdade, elas foram pra procurar o Ezra, procurar o Tron, essa ameaça extragaláctica, por aí vai. E aí, meio que o Tron conseguiu voltar pra galáxia e o Ezra também conseguiu voltar pra galáxia. E quem ficou em Perídia, que tá em outra galáxia, é a Ahsoka, a Sabine, a Shin-Hati e o Baylan Skoll, né? Que é essa trupe aí. E aí você também tem, claro, o Force Ghost de Anakin, por aí vai, tem todo um plot aí misterioso com a galera de Mortis, né? Então, a Ahsoka, ela não está envolvida, ela está vendo visões, né? E por aí vai. A gente já vê a Sabine bem diferente, a gente já vê como se tivesse realmente passado muito tempo. E, claro, as B-Wings, tá? Porque eu não sei se vocês viram, mas olha só. Aqui eu posso contextualizar porque aqui, se eu não me engano, vai ser a Romulan One, tá? A nave do Almirante Akbar. Aqui a gente tem cruzadores Mon Calamari. Então aqui é justamente as Nebulon B Frigates, né? Fragatas Nebulon B. E aqui são as outras de remanescentes imperiais, ou melhor, naves imperiais normais. E, enfim, você tem as B-Wings, né? E por aí vai. Eu não sei se vocês estão ligados, corvetas coralianas, claro, mas eu não sei se vocês estão ligados, mas já era confirmado que o Almirante Akbar ia participar de uma batalha espacial contra o Almirante Tron, né? Ia ser toda aquela questão da guerra e por aí vai. E é muito legal ver que a gente volta para as estrelas em Star Wars, né? Que ironia, né? A gente tá voltando para as estrelas em Star Wars. Então é muito legal a gente ver batalhas espaciais de proporções, sabe, galácticas e por aí vai. É muito maneiro isso daqui. E a gente tem esses painéis de morte também, tá? Que nem quando o Ezra, ele acessou lá o portal do mundo entre mundos, né? Ele tinha acesso através desses murais misteriosos aí que faziam conexão com os deuses de mortes, né? O pai, o filho e a filha. Então, a gente pode ver um pouquinho disso daí. Esses tempos esquecidos, né? E aqui a gente tem o Baylan, né? O Baylan chegando, tal, em um lugar de neve, né? Talvez seja ainda em Perídia, né? Talvez seja um local diferente aí da galáxia, não sabemos. E aqui a gente tem essa, né? Aqui ele tá fazendo alguma coisa, a Shin tá por aqui, capaz de encerrar guerras. Ele está procurando alguma coisa, que é o que a gente estava teorizando, o que é que ele estava procurando, aquele poder maior que o Baylan estava fazendo. Quem é que tá substituindo o Ray Stevenson, né, depois que ele faleceu, é o Rory McCann, tá? Que é o cara que fez o cão em Game of Thrones. Então, tomara que o papel dele fique muito legal. Eu estou muito curioso para saber em relação a isso. E aqui, claro, a gente tem as frotas da Nova República já pintadas, tá? Então, a gente já tem as cores, né, da Nova República. Pô, as corvetas Hammerhead, como a gente vê em Knights of the Old Republic, em KOTOR, que é a mesma coisa, mas em Rogue One também, tá? Aquelas fragatas cabeça de martelo. Também fazendo as cores da Nova República, tá? Azul e tal. O Chopper, é óbvio, né? O Chopper tem que ter o Chopper. A reunião Ezra e Zeb, com certeza. E, assim, eu também acho que talvez a gente esteja olhando para uma temporada de Ahsoka depois da série do Mando, inclusive, depois do filme do Mando. Então o Zeb aqui, ele, sei lá, pode estar voltando, né, da missão com o Mando, né, e aí sabe que o Ezra voltou, né, tipo isso. Então, a gente tem esse retorno aqui da galera. Se eu não me engano, aqui são a Wings. Bora conferir aqui se são a Wings. São a Wings, tá pelo motor aqui. Isso aqui é a Wing. Como a gente viu em Retorno de Jedi, por exemplo. Anakin, Ahsoka. Isso daqui me parece muito da Dathomir ainda, tá? Você tem, tipo, feitiçaria, magia, fog, né? Que a gente chama de neblina e tal. O Ezra, Força da Nova República, Chopper aqui no fundo.
E aqui seria justamente aquela continuação de mortes ali, né? Ahsoka, Sabine, você tem forças misteriosas aqui, que são esses bichões aqui que eu não faço ideia, tipo vampiros, né? E aqui a gente tem Enoch contra o Ezra, tá? O Enoch contra o Ezra. E aqui o Ezra, claro, né? O Ezra tá bem cara do Ezra mesmo, tirou a barba e tal, né? Bem legal. Hora de decidir. O Huyang, claro, entrando em confronto com a Shin-Hat. Achei bem legal. Isso daqui são... Enfim, né? Eu acho que é tipo uma civilização, alguma coisa assim, não sei. Mas dá pra perceber que parece que tá em Perídia de novo, né? Alguma coisa do tipo. Mas é interessante, né? Que agora sim a gente vai ver o Huyang em ação, em live action. E aqui a Sabine usando o lança-chamas em algumas coisas que são tipo droids, tá vendo? São tipo droids, Ezra de novo contra Enoch, é claro. Aqui TIE Fighters. E engraçado é que isso daqui é sobre um planeta verde, tá? Então não é um planeta, não sei, né? Não sei se é... Porque não parece ser Perídia, porque Perídia tinha o cinturão, né? E então isso aqui parece ser em outro lugar. Então me parece que a frota de Akibar vai se encontrar com a frota de Tron em algum lugar que não é Datomir nem Perídia, né? Não sei. Remanescentes de batalhas espaciais, a gente vê que é uma batalha espacial muito custosa. E é claro, a gente vê aqui... Eu ia arriscar dizer que é a Ghost, tá? Mas não sei se parece muito. Não sei, mas é isso. Tô ruim de vista, tá? Mas legal. E aí a gente tem... as dúvidas sempre, tá? Aqui. Então, aí aqui sim é Datomir, tá? Aqui sim é Datomir, tá? A gente tá tendo muitas batalhas espaciais, inclusive, tá? A gente tá tendo essa daqui, que é a verde. Na verdade, a gente tá tendo duas batalhas espaciais aparentemente, tá? Porque a gente tá tendo a de Datomir aqui, que é onde tem essa nave. A gente tem o Destroyer do Tron aqui, aparentemente, né? Ligado com o anel de hiperespaço. E a gente também tem outra batalha espacial aqui, que é essa nesse planeta verde, tá? Onde tem as B-Wings e tal. Então a gente tá tendo vários conflitos aí colocados, tá? E claro, a Sabine e a Ahsoka lutando em aquele... Tipo naquele chão que lembra do Mundo Entre Mundos, né? Aquelas iconografias e por aí vai. E a Ahsoka temporada 2 chegando em 20 de janeiro de 2027, ano que vem, tá? Gente, é isso. Eu acho que deu pra empolgar. Afinal, a Ahsoka vai começar o que se chama os 50 anos de Star Wars para ano que vem. A gente vai começar a ter também material de divulgação de Starfighter pra gente mesmo, tá? Lançou lá no evento. Mas ainda assim o hype tá todo agora em Ahsoka e espero que façam bem, porque parece que agora a gente vai ter os stakes, né, as apostas dobradas. Então a gente tem a Ahsoka, a gente tem a Sabine ali em Perídia, com a Shin e com o Baylan. A gente tem do outro lado o Ezra, o Tron, os remanescentes imperiais contra a Nova República. E a gente tem essa guerra aí, as paradas dos Datomir, tá? Então é isso, eu diria que... honestamente, empolgou o trailer demais. Eu tô vendo que eles também estão se apoiando muito em material do Legends, em uma história boa já contada com o Tron, a conclusão do arco ali do Ezra, que a gente viu ali no final de Rebels. Mas uma coisa muito legal é que você ainda consegue equilibrar essa jornada realmente em ser a série da Ahsoka, tá? Mas eu não quero que seja episódios específicos para flashbacks, porque eu acho que a primeira temporada de Ahsoka pecou muito em tentar decidir uma virada de chave na personagem em um só episódio. Porque pra mim, a gente teve aquele episódio de The Clone Wars de flashback, mas ele pra mim mais foi assim, bora fazer um episódio de Clone Wars flashback e a gente escreve o episódio ao redor disso, ao invés de deixar a história fluir naturalmente. Então talvez a gente podia botar uns flashbacks mais espalhados, né, pra saber assim, tipo, pra graduar, né, no caso, pra ficar gradativo a mudança e a gente perceba, sabe? Algo como, não ironicamente, Devoradores de Estrelas faz, né, que você contou o filme e em certos momentos você tem intermissões onde você tem uns flashbacks pra explicar o que acontece até aquele momento ali. Então eu acho que a gente poderia dosar um pouco nisso, né? Afinal, a gente quer mesmo ver a história. Eu honestamente eu tô muito mais interessado em ver pra onde está a história do Tron, em ver pra onde tá a conclusão da série do Ezra e por aí vai, né? Do que realmente ver os flashbacks de Ahsoka. Embora eu curta muito o Hayden Christensen, eu gosto muito de ver o Anakin voltando, de flashback de The Clone Wars em live action e tal, mas eu acho que é você saber dosar e você saber usar bem, porque aquele momento vai ficar marcado e você vai se lembrar, pô, olha que momento legal, ao invés de ser uma parada que você olha e fala, tá bom, aquilo aconteceu, mas será que contribuiu tanto pro episódio quanto eu deveria querer, né?
Então eu acho que eles têm que saber dosar isso daí, e é muito perigoso andar nesse caminho aí onde você fica, né, tendo que dosar esses flashbacks, e você tem que dosar de maneira adequada, até porque também, são 8 episódios, se eu não me engano, né, geralmente essas séries estão saindo com runtime, né, tempo de duração bem menor, então a gente tem episódios de 30 minutos, 40 minutos, às vezes a gente tem 8 episódios na temporada, então nada a gente vai ter 80, né, 8 vezes 40 vai ser 320 minutos, nada a gente vai ter aí umas 6 horas, menos de 6 horas na verdade, tá? Seria 5 horas e lá vai. Então, 5 horas e 20. Então, a gente tem 5 horas e 20, ou seja, 2 filmes, pra concluir toda essa parada e ainda saber o que é que o Baylan procura, o que é que a Shin-Hat procura, e esse tipo de coisa. E isso também se a gente não for pra uma terceira temporada de Ahsoka, então a gente não quiser concluir isso em outro filme que se chama O Herdeiro do Império, que a gente, enfim, né, tinha relatos que o Dave Filoni tinha cancelado o filme, que o filme não tava mais na prioridade, ou não sei o que e tal, e esse é aquele crossover do Império, né, ou do Mandoverso no caso. Mas aí eu já não sei como é que seria, mas eu queria ver que... enfim, ver que essa história fosse contada e que não desse espaço somente pro flashback, porque a gente tem que olhar pra frente, porque vai ter um certo momento que a gente vai chegar no final da temporada e a gente vai falar, será que não seguraram demais pra ter uma terceira temporada ou uma próxima obra pra gente ver certo tipo de coisa, né? Então eu acho que, enfim, eu gostei, mas cautela, por favor, em relação a isso. E é isso, gente. Me conta aí nos comentários o que é que você achou. Obviamente, se você curtiu o vídeo, você compartilha com a galera, você deixa o like, você não esquece de se inscrever no canal pra ouvir mais as nossas opiniões aqui. Eu acho que eu vou falar sobre Starfighter, não sei, porque afinal é conteúdo que só foi exibido lá exclusivamente, tá? Mas o hype tá em alta pra Star Wars novamente, olha só. Como diríamos aqui no Império, uma vida longa, Imperador, e até a próxima. Long live